Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo mais uma vez ao meu canal Física Fácil Play. No vídeo anterior dessa playlist Queda Livre, eu falei na queda livre desconsiderando a resistência do ar, sem resistência do ar. E aí vocês puderam ver esse vídeo aí, muito legal, mostrando a bola de boliche caindo comparado com a pena, sem resistência do ar. Você, quer dizer, desconsiderando a resistência, considerando a resistência no ar, perdão. Vocês veem aí que a bola de boliche ela cai bem na frente das penas. E quando a gente tira a resistência do ar, elas caem ao mesmo tempo, tocam o solo ao mesmo tempo. Ok? E o que a gente vai ver nesse vídeo agora? Anteriormente a gente viu lá as equações, que são essas equações que vocês estão vendo aí na tela aí, sobre o tempo de queda livre sem a resistência do ar. O tanto tempo quanto a velocidade final v de um objeto, em função da altura, né, que é o h, e em função da aceleração da gravidade g, que no caso aqui da Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Lembrando que tudo isso partiu de uma experiência de Galileu Galilei, que lá por volta do ano de 1590, ele jogou duas esferas, uma com massa de 10 quilos e outra com uma massa de 1 quilo, do alto da Torre de Pisa, na Itália, provando que o tempo de queda livre ele era independente da massa e do raio, do tamanho, enfim. Ele era independente dessas variáveis, né? Só que agora a gente já sabe que a resistência do ar ela interfere sim, óbvio, na queda livre, e é o que a gente vai calcular, provar que, de fato, uma esfera mais pesada, vamos dizer assim, dependendo da geometria da esfera, da forma dela, da massa, da densidade, isso sim interfere no tempo de queda livre, ok? Então eu tinha feito dois exemplos, tinha calculado tanto para a esfera 1 quanto para a esfera 2, que na esfera 1, no caso, com uma massa de 17 quilos e raio de 8 centímetros, o tempo de queda livre para uma altura de 50 metros seria 3,2 segundos. E para uma queda livre de uma altura de 1.200 metros, seria 15,6 segundos, certo? Para a esfera 2, que tem uma massa de 7 quilos e um raio de 6 centímetros, o tempo de queda livre ele vai ser rigorosamente igual. Porque lembra que sem a resistência do ar, o que interfere na queda livre, no tempo da queda livre? Simplesmente a altura h, né, que ele está sendo solto, e a aceleração da gravidade g. Tá? E aí eu falei que quando a gente faz a conta para considerando a resistência do ar, o caso da esfera 1, o tempo seria 3,2. Vocês vão ver lá na frente que ele é um pouquinho maior, porque aqui eu só estou trabalhando com uma casa decimal, ou seja, o 0,2, tanto para com e sem resistência do ar, certo? E quando a gente joga de uma altura de 1.200 metros, aí já dá para começar a perceber a diferença no tempo de queda. No caso da esfera 1, arremessada de 1.200 metros de altura, arremessada não, perdão, solta, arremessada quando você punha uma velocidade inicial. No caso, a gente não está considerando uma velocidade inicial. Ou seja, a gente está largando ambas as esferas, elas estão paradas, né? Então a velocidade inicial é zero. Então, nesse caso, o tempo para a esfera 1 era 15,6 segundos, que era igual ao tempo para a esfera 2, 15,6 segundos. Agora, quando a gente considera a resistência do ar, o tempo para a esfera 1 é meio segundo maior, ou seja, ele salta de 15,6 segundos para 16,1 segundos. E o tempo para a esfera 2, ele salta de 15,6 segundos para 16,2 segundos, certo? Ou seja, 0,6 segundos a mais. Com esse exemplo, eu mostro que a resistência do ar afeta, sim, o tempo de queda. Vocês veem, a esfera 1 ela cai 0,5 segundos depois da esfera 0,5 segundos quando a gente considera a resistência do ar, né? E a esfera 2 ela cai 0,6 segundos mais devagar do que a esfera 2 quando lançada na mesma altura de 1.200 metros,
desconsiderando e considerando a resistência do ar, né? E é muito legal porque vocês também podem ver que com resistência do ar existe também uma diferença de tempo entre uma esfera e outra, certo? Ali de 0,1 segundo, né? Que vocês estão vendo, é 16,2 menos o 16,1. Então, sim, é verdade que quando a gente considera a resistência do ar, corpos de massa diferente, tamanhos diferentes, densidades diferentes, vão cair primeiro do que corpos com densidades e massas não iguais ao do primeiro, certo? Mas esse fenômeno, só um parênteses aqui, tá, gente? Ele só é observado quando a altura é muito grande, tá? Vocês veem, 50 metros, eu já considero uma altura bastante elevada. 50 metros dá mais ou menos o que aí? Dá um prédio aí de mais ou menos 17 andares, 16 andares, né? Com cada andar tem 3 metros de altura, né? Já é um prédio bem alto. Então, quando eu largo de uma altura de 16, de um prédio de 16, 17 andares, a diferença de tempo ela é praticamente imperceptível, como vocês estão vendo aí, 3,2 segundos, tanto sem resistência do ar como para a resistência do ar. Agora, quando a altura já começa a ficar um pouco mais elevada, né, no caso aí 1.200 metros, você vai ver aí que já dá uma diferença bem perceptível de meio segundo. Meio segundo é plenamente perceptível aos olhos humanos, tá? E esse modelo matemático que eu vou mostrar para vocês daqui para frente, tá? Ele é um modelo simplificado, tá, gente? Ele considera sim a resistência do ar, mas ele desconsidera outros fatores, como por exemplo ventos laterais, né, ventos até em ângulos que não fazem um ângulo de. Eles não são os ventos que não são paralelos ao solo, ventos diagonais, ventos de baixo para cima, ventos de cima para baixo, enfim. Se a gente for considerar tudo isso, não tem modelo matemático que suporte isso. Isso tem que ser simulado num computador. Mas quando a gente, com esse modelo que eu vou mostrar para vocês, ele já dá uma boa aproximação da realidade dos fatos, tá? Mas insisto, reforço que ele é um modelo simplificado, ok? Então, antes de mais nada, da gente entrar no conceito de queda livre ou deslocamento horizontal, né? Antes da gente falar sobre a resistência do ar, seja essa resistência considerada na queda livre, ou um carro se deslocando horizontalmente, enfim, a gente precisa falar sobre um conceito muito importante, que se chama velocidade terminal, certo? O que é a velocidade terminal? Eu vou explicar daqui para frente. Imagina um corpo em queda livre, ele vai ter uma força atuando sobre ele, certo? Essa força qual é? É a força da gravidade, que puxa ele para baixo. É a chamada força peso, né? Lembra que lá, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, G, tá? Então, num instante t0 igual a 0 segundos, quando o corpo lá foi largado, né, de uma altura determinada, né, a gente só vai ter o quê? Uma força G puxando para baixo e uma velocidade inicial de 0. Eu não tenho nenhuma força F, que eu vou chamar aqui de FA, que é força de arrasto, né, atuando, porque o corpo está ali parado, certo? No instante T0. Então a força FA é igual a 0. A única força que atua sobre ele é a força da gravidade. À medida que o corpo começa a cair, ou seja, no tempo 1, que é diferente de 0, a força de arrasto, essa amarelinha, ela começa a ganhar intensidade, ganhar módulo, né? E essa força de arrasto, ela tem um sentido contrário ao deslocamento do objeto. Enquanto a força gravitacional ela puxa para baixo, a força de arrasto, o FA, ela empurra para cima, certo? Então, nesse instante T1, eu vou ter uma velocidade M com um sinal de mais, aí eu estou dizendo que ela é maior do que a anterior, tá? Com um sinal de mais. E a força da gravidade, que puxa para baixo, ainda é maior do que a força de arrasto, ok? Num instante T2, que é logo posterior a um T1, T2 é maior do que o T1, eu continuo com uma força gravitacional FG maior do que a força de arrasto, FA. Porém, vocês percebam que a força de arrasto ela está aumentando. No instante anterior, ela era uma setinha pequenininha, agora ela é uma setinha aí com praticamente o dobro do tamanho.
mas a força gravitacional ela continua constante, ela continua igual, ela não se altera. Porém, nesse caso, eu vou ter uma velocidade o quê? Maior, uma velocidade maior do que a velocidade anterior. Por isso eu coloco aí 2 sinais de mais, certo? Seguindo adiante, no instante T3, a mesma coisa. A força de arrasto, essa amarelinha, ela aumentou, porém ainda ela está menor do que a força da gravidade, certo? E a velocidade ela já é maior, representada por esses 3 sinaizinhos de mais aí, certo? Só que vai chegar um determinado momento, um T4, por exemplo, que vai ser maior do que o T3, que por sua vez vai ser maior do que o T2, ou seja, ao longo da queda, essa força de arrasto, FA, ela vai se igualar à força gravitacional, FG, certo? E aí o que vai acontecer? Se eu tenho uma força puxando para baixo, com o mesmo valor, mesmo módulo da força que empurra para cima o objeto, que é a força de arrasto, que é contra o sentido do deslocamento, eu diminuo uma da outra, vai dar zero. Ou seja, forças iguais geram resultantes nulas, né? Resultante de forças nulas. Ou seja, uma resultante de força nula me diz o quê? Que a aceleração é zero. Ou seja, o corpo ele vai estar caindo dali, desse momento em diante, com aceleração nula. Se a aceleração é nula, o que acontece? A velocidade ela é constante, tá? A velocidade ela passa a ser uma velocidade constante de queda. Isso representa como? Só para vocês entenderem. Quando eu largo uma esfera, por exemplo, de uma determinada altura, ela vai ganhando velocidade. Então, quando ela está ali sei lá, a 100 metros de altura em relação ao chão, quando ela passa ali pelos 5 metros, ela vai ter uma velocidade, vamos chamar aqui de V1, né? Quando ela passa pelos 10 metros, ela vai ter uma velocidade muito maior do que V1, né? Só que quando vai chegar um determinado momento que essa velocidade, apesar dela estar crescendo constantemente à medida que o objeto cada vez cai mais, né? Ele percorre uma distância maior de queda, vai chegar algum momento que a força de arrasto ela vai se igualar à força peso do objeto. E aí ele vai passar a cair com velocidade constante. Isso é o que nós chamamos de velocidade terminal. Desse ponto para frente, quer dizer, para baixo, no caso, até o objeto atingir o solo, o objeto vai cair o tempo todo com velocidade constante. Esse é o conceito de velocidade terminal. E matematicamente, a velocidade terminal ela pode ser expressa por essa equação que vocês estão vendo aí, que é a raiz de 2 vezes a massa vezes a aceleração da gravidade g, divididos por ρ. Quem é esse ρ? Esse ρ é a densidade do ar, certo? Divididos por A maiúsculo, que é a área frontal do objeto, ou seja, aquela área que a gente, num corte transversal do objeto, no sentido da queda, no sentido do deslocamento do objeto, tá? E mais uma vez, mais um item dividido, que é o coeficiente de arrasto. Não se desespere, que a gente vai ver tudo isso daqui para frente. Então, essa é a definição, a equação, né, que define que mensura, né, qual é o valor da velocidade terminal. Então, vamos usar o nosso exemplo, tá? Pegando a esfera 1 com massa de 17 kg e raio 8 centímetros, para determinar qual será a velocidade terminal dessa esfera quando ela for largada de qualquer altura que seja, 500 metros, 1000 metros, 200 metros e por aí vai. Em algum momento essa esfera 1 com essas características, né, de massa e raio, né, ela vai chegar a uma velocidade terminal. E é isso que a gente vai calcular, certo? Bom, a densidade do ar, a gente pode entrar numa tabelinha qualquer aí, né, para buscar isso na internet e valorizar ela, porque já tem pronto isso daí, densidade do ar, dependendo da altura, dependendo da temperatura que você está, né, da altura não, da altitude no caso, né, vai depender da altitude, vai depender da temperatura do ar, enfim, pode entrar numa tabela e definir esse valor. Só que eu prefiro calcular o seu valor, e o seu valor é calculado por essa equação. Ρ, que é a densidade do ar, né, é igual ao quê? Ao P
que é a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica ela tem que ser dada em Pascal, divididos pelo R específico. O R específico é uma constante do gás seco, e por ser uma constante, ela tem um valor fixo, que é esse que vocês estão vendo aí, 287,058 joules quilograma por grau Kelvin, certo? Divididos pela temperatura, que é dado em graus Kelvin. Com essa equaçãozinha super simples, você pode definir a densidade do ar, certo? Bom, vamos então definir, e aí como aí tem a tabelinha, né, que como eu falei, de acordo com a altitude, você pode pegar também, por exemplo, a pressão de acordo com a altitude, como vocês estão vendo na tela aí, certo? Então, vamos, lá na frente a gente vai definir qual é o valor da densidade do ar, mas antes disso, deixa eu continuar aqui dizendo o seguinte, que a gente também tem uma outra variável, que é a área, né, que é o πr ao quadrado, né, ou seja, a área da superfície frontal do objeto. Esse objeto, por ser uma esfera, a área frontal dela, ou seja, quando você está olhando ela de frente, é o quê? É um círculo, né? A figura que forma é um círculo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, certo? E aí, finalmente, depois, veria o coeficiente de arrasto C. O que é o coeficiente de arrasto? Ele é um número adimensional, ou seja, ele não tem nenhuma unidade depois dele. Por exemplo, massa 20 quilos. Qual é a unidade? Quilograma. Distância 50 metros. Qual é a unidade? Metros. Né? No caso, o coeficiente de arrasto, ele é adimensional, ele não tem nenhuma unidade que caracterize ele. E ele é medido em laboratório, em vários testes. Cada objeto tem um coeficiente de arrasto a ele relacionado, como vocês podem ver nessa tabela aí, tá? Então, por exemplo, uma esfera lisa, né, na linha 3 aí e na linha 4, ela tem um coeficiente de arrasto que varia de 0,1 a 0,48, certo? Quando um ciclista está andando em uma bicicleta, né, qual é o coeficiente de arrasto do conjunto homem, né, pessoa, ciclista versus bicicleta? É 0,7, tá? Um carro, esse Mercedes-Benz classe E Coupé, ele tem o quê? Um coeficiente de arrasto de 0,24. E por aí vai, vocês vão ter coeficiente de arrasto para vários objetos. É uma tabela que eu peguei na internet, tá? Existem tabelas muito maiores, com muito mais opções do que essa, mas essa daí já é o suficiente para o contexto aqui desse nosso curso aqui de queda livre com resistência do ar. E aí, por curiosidade, né, a gente nota que o coeficiente de arrasto dos aviões, eles são muito pequenos comparados, por exemplo, com o coeficiente de arrasto de um carro, né, do Mercedes-Benz que eu falei, 0,24. Então você vê que todos os coeficientes de arrasto dos aviões, por exemplo, pegar o caso aí do Boeing 747, é 0,031. Ele é muito menor do que o coeficiente de arrasto de um carro. Isso porque o coeficiente de arrasto, ele é um fator determinante o quê? Quanto maior o coeficiente de arrasto, mais força, vamos dizer assim, entre aspas, né, o móvel, o objeto vai ter que fazer para vencer a resistência do ar. E quando eu tenho um coeficiente de arrasto pequeno, menos força vai se fazer para vencer a resistência do ar. Então, menos força, eu gasto o quê? Menos combustível, gasto menos energia. Então, por exemplo, um ciclista que está com a sua bicicleta ali e que está com 0,47 de coeficiente de arrasto, ele vai gastar uma determinada energia para pedalar a bicicleta. Agora, se ele tiver uma bicicleta mais aerodinâmica, usar um capacete, aqueles capacetes em forma de gota, né, roupas aerodinâmicas, que, por exemplo, baixe o coeficiente de arrasto dele, que era de, eu falei 0,47, não, desculpa, é 0,7, tá? Se ele usar todos esses equipamentos aerodinâmicos, né, ele vai baixar lá o coeficiente de arrasto dele de 0,7, vamos chutar aqui, por exemplo, para 0,5. Ou seja, o coeficiente de arrasto vai ser bem menor, ele vai gastar menos energia, né, a gente vai precisar fazer menos força para pedalar a bicicleta. É o mesmo conceito. Um avião ele tem que ter um coeficiente de arrasto pequeno para gastar menos energia. Gastando menos energia, ele gasta menos, consome menos combustível. As passagens passam a ser muito mais baratas e por aí vai. Certo? Então esse é o conceito de coeficiente de arrasto. E aí agora a gente vai calcular
essas variáveis aí, densidade do ar, certo? A área frontal e o coeficiente de arrasto para a nossa bola aí de 17 kg de massa e 8 centímetros de raio. Bom, vamos fazer agora o cálculo da densidade do ar, ρ. Como eu falei, a densidade do ar, ρ, é a pressão atmosférica, dada em Pascal, divididos pelo R específico do ar seco, divididos pela temperatura em Gauss Kelvin. Qual é a pressão atmosférica em Pascal? Aí a gente pode consultar aquela tabelinha ali à esquerda. Vamos supor que a gente esteja no nível do mar, ou seja, na altitude de 0 metros. Então a pressão, vocês estão vendo ali, 101.325 Pascal. É a primeira linha da tabelinha. Percebam que à medida que a gente vai subindo, né, vai ganhando altitude, vai indo para cidades mais altas, a pressão atmosférica ela reduz, né? Até chegar lá o topo ali da lista, né, que é a última linha, 2.400 metros de altitude, a pressão atmosférica é 75.194 Pascal. Isso é muito intuitivo, né, gente? Quanto mais alto a gente vai, menos coluna de ar a gente tem sobre nossas cabeças, certo? Ao nível do mar você tem uma coluna de ar grande e numa altitude de 2.400 metros a coluna de ar sobre nossas cabeças é menor. Obviamente, isso vai resultar em quê? Que a pressão atmosférica ao nível do mar, ela é maior, certo? Então, assumindo que a gente está com uma pressão atmosférica ao nível do mar de 101.325 Pascal. O R específico é a constante do gás no ar seco, a gente já determinou, é uma constante, 287,058 joules quilogramas por graus Kelvin, certo? E eu vou estimar aqui que a minha temperatura, vou determinar no caso, que a minha temperatura é de 25 graus, certo? Essa bola, essa esfera, né, de ferro, ela está num ambiente ao nível do mar, com uma temperatura de 25 graus. Eu preciso converter isso para Gauss Kelvin, porque o Kelvin é a unidade do sistema internacional. Cuidado, né? Só lembrando, unidade do sistema internacional, metros, segundos, graus, Kelvin e massa, quilograma, certo? Muitas pessoas confundem, acham que o sistema internacional é graus Celsius. Não é, é Kelvin. E aí eu jogo esse valor, transformo, na verdade, o 25 graus centígrados para graus Kelvin. Né? É simples, é só somar 273. Então vai me dar o quê? 25 mais 273 vai me dar o quê? 298 graus Kelvin. Certo? Jogo todos esses dados que eu tenho na equação que já foi definida, e chego à conclusão que a densidade do ar é 1,1845 kg por metro cúbico. Perfeito? E aí, só para reforçar, se você quiser pular essa etapa aí de cálculo para determinar a densidade do ar, é só você consultar uma tabelinha, procurar na internet, que tem lá a densidade do ar de acordo com a altitude, de acordo com uma série de temperatura, enfim, com uma série de fatores. Mas como a gente está aqui aprendendo, eu achei por bem a gente colocar essa memória de cálculo aqui para vocês compreenderem, certo? Qual é a área do objeto, então? Como eu falei, a área é a área da superfície frontal, que no caso de uma esfera é um círculo, que é πr ao quadrado, certo? Então, π vezes 8, só que 8, cuidado, 8 centímetros. Lembra que eu falei? Sistema internacional, a unidade de medida é o quê? É o metro. Então, eu tenho que dividir por 100, converter 8 centímetros por 100. Então, é π vezes 8 dividido por 100 elevado ao quadrado. A gente calcula aí, bota na calculadora, vai me dar o quê? Uma área de 0,0202 metros quadrados, certo? E aí, finalmente, eu vou determinar qual é o coeficiente de arrasto para essa esfera. Eu vou estimar, tá? Eu não posso dar certeza absoluta, porque depende de laboratório, depende de física experimental, depende de determinadas coisas, de vários fatores. Mas vamos assumir que essa esfera ela é bem lisa, né? Passar uma graxinha em volta dela para diminuir o atrito do ar, e ela está com um coeficiente de arrasto de 0,2, certo? E aí agora, tendo todos esses valores, né, eu já tenho a massa que vale 17 kg, já tenho a aceleração da gravidade, que é uma constante, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, já tenho a densidade do ar, já tenho a área, já tenho o coeficiente de arrasto. É só jogar esses dados todos na equação.
VT, velocidade terminal, é igual a raiz de 2 vezes 17, que é a massa, vezes o G, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, divididos pela densidade do ar, que é 1,1845 quilos por metro cúbico, divididos pela área, 0,0202 metros quadrados, divididos por 0,2, que é o coeficiente de arrasto. E aí eu vou descobrir que a velocidade terminal para essa esfera é de 264 metros por segundo. Ou seja, quando essa esfera for lançada de uma determinada altitude, tá, ela vai ganhando velocidade em queda livre até chegar a essa velocidade de 264 metros por segundo. Quando ela chegar nessa velocidade, ela não vai passar dessa velocidade. Ela vai continuar caindo, vai continuar em queda livre, porém com essa velocidade constante de 264 metros por segundo. Esse é o instante, conforme eu falei, né, no exemplo anteriormente, que a força de arrasto ela se equipara, se iguala à força gravitacional que puxa ela para baixo, certo? Ok? Então vamos lá. Tendo a velocidade terminal dessa esfera 1 calculada, de 264, vamos agora calcular qual seria a velocidade de queda para esse objeto, né, para essa esfera, desconsiderando a resistência do ar. A gente já viu no vídeo anterior que a velocidade final é dada por quê? Pela raiz quadrada de 2 vezes g vezes h, para uma altura de 50 metros, né? No caso da torre aqui de 50 metros. Então, qual seria a velocidade final calculada? Seria a raiz de 2 vezes o g, que é 9,81, vezes a altura, 50 metros, e isso vai me dar uma velocidade final de 31,3 metros por segundo. Ou seja, essa esfera 1, com massa de 16 kg, raio 8 centímetros, quando jogada de uma altura de 50 metros, ela vai tocar o chão com uma velocidade de 31,3 metros por segundo, que, por sua vez, é menor do que a velocidade terminal. Então, ok, beleza, morreu necas. A altura aí, no caso, não influenciou. Agora, lembra que eu falei que quanto maior a altura, né, para a gente atingir a velocidade terminal, isso dependeria de alturas muito consideráveis, muito elevadas. Vamos imaginar que a gente está jogando essa esfera agora de 4 km de altura, ou seja, 4.000 metros. Qual seria a velocidade terminal? A velocidade final dessa esfera calculada a partir das equações de queda livre sem resistência do ar. Novamente, a velocidade seria o raiz quadrada de 2 vezes g vezes h, que é o 2 mantém, o 9,81 mantém, só muda o h, a altura que é 4.000 metros. E aí eu vou chegar à conclusão que a velocidade final dessa esfera seria 280,1 metros por segundo, certo? Percebam que o quê? Que essa velocidade calculada ela já é maior do que a velocidade terminal de 264. E aí, eu vou colocar aqui um resuminho para fechar de vez o assunto, vocês saírem daqui sem nenhuma dúvida no conceito de velocidade terminal, certo? Então imagina uma altura de 4.000 metros, 4 km, um absurdo de altura, mas fazer o quê? É o que a gente tem aqui para dar como exemplo. Num tempo inicial t0, a velocidade inicial é igual a zero, a bolinha, a esfera está lá em cima parada, ela é solta em queda livre até um determinado momento t1. Nesse momento, ela vai atingir a velocidade de 264 metros por segundo, que é a velocidade terminal da esfera que a gente calculou. Ou seja, entre o momento t0, t igual a zero, e t1, a bolinha, né, a bola, essa esfera de ferro, ela vai estar o quê? Numa queda livre acelerada, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Eu posso usar qualquer equação do movimento retilíneo uniformemente variado para prever a sua queda nesse espaço, né, de tempo. E daí para frente, como a velocidade ela se mantém constante, ou seja, num tempo t2, ela vai atingir o solo com a mesma velocidade, 264 metros por segundo, porque é a velocidade constante, é a velocidade limite para essa esfera, por conta de N fatores que a gente já viu, como a densidade do ar, como o coeficiente de arrasto, como a área frontal do objeto, por aí vai. Como está em velocidade constante de queda, ela vai ser o quê? Vai ser um movimento retilíneo uniforme, tá?
E aí, para a gente fixar mais ainda, a gente vai usar o exemplo do paraquedista, né? Imagina você, um paraquedista que no instante T0 é igual a zero, ele salta de um avião com uma velocidade vertical nula, tá? Vertical, ele tem velocidade horizontal. Mas como a gente está analisando o movimento vertical, vamos considerar assim, tá? Vertical, velocidade zero, né? E aí, para ele saltar de uma altura de 800 metros, né? Vamos supor que o paraquedas não abriu. Ele tocou, ele se esborrachou no chão. Essa queda livre dele vai demorar 12,8 segundos, tá? E ele vai atingir o chão com uma velocidade de 125,3 metros por segundo. Tá? Só uma correção aqui, tá, gente? Perdão, eu falei que ele salta de avião, não. Ele, como a queda é vertical, ele não pode ter saltado do avião, senão ele faria um arco, né? Uma parábola, o deslocamento dele, um arco de parábola, né? Mas aqui no caso desse exemplo, eu estou considerando ele saltando de uma altura de 800 metros, por exemplo, de uma ponte, de uma torre, por aí vai, tá bom? Então, se o paraquedas não abrir, ele vai tocar o chão 12,8 segundos, com uma velocidade de 125,3 metros, tá? Isso é o que nos diz as equações desconsiderando a resistência do ar. Quando a gente considera a resistência do ar, ele vai atingir a velocidade terminal do paraquedista, tá? E aí eu não vou colocar as contas aqui, eu só estou dizendo para vocês que pode confiar em mim que é isso, é de 33,2 metros por segundo, certo? Então ele vai demorar ainda 18 segundos para percorrer até toda essa distância, né, de 520 metros, tá? Ou seja, no momento que ele saltou, passado 18 segundos, ele vai percorrer 520 metros. E ele vai chegar nesse instante com uma velocidade de 33,2 metros por segundo, que é a velocidade terminal do paraquedista. E aí ele vai percorrer os outros 280 metros que faltam com a velocidade constante de 33,2, que é um movimento uniforme. E ele vai gastar mais algum tempo. E esse tempo total entre ele cair, entre se jogar e cair, é 26,4 segundos. Ou seja, é bem diferente do 12,8, mais do que o dobro do tempo. Então, por isso que é muito importante a gente considerar a resistência do ar nas nossas análises, tá? Vocês veem no caso do paraquedista aí do exemplo, né, que no caso o paraquedas não abrindo, coitado paraquedista, o tempo de queda é muito maior, é quase o dobro do que o tempo de queda se a gente desconsiderar a resistência do ar, certo? E aí, como é que a gente faz agora para calcular a resistência do ar? Como é que a gente joga isso numa equação, para a gente chegar nos números, tá? Então, gente, eu não vou demonstrar aqui para vocês como que se chega nessas equações, tá? Não vou. Porque é bastante extenso, é uma matemática um pouco complicada e tomaria muito aqui do tempo do vídeo e não é isso que eu quero aqui, tá? Mas acredite em mim, o tempo de queda livre, considerando a resistência do ar, ele é dado por essa equação. Raiz quadrada da massa divididos por G, que é a aceleração da gravidade, divididos por K a gente vai ver o que é, vezes o quê? O arco cosseno hiperbólico de E, que é um número natural, o 2,71, blá, 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 elevado a H, que é a altura, vezes o K, que é esse valor, essa variável que eu vou mostrar aqui na frente, divididos pela massa. Então esse é o tempo de queda livre quando a gente considera a resistência do ar. Tá? Só lembrando que o cosseno hiperbólico ele é uma função hiperbólica, lógico, de uma curva hiperbólica, assim chamada, pois as parametrizações de curva em cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, elas originam hipérboles, enquanto que funções trigonométricas dão origens a circunferências. Então a gente lembra lá que o círculo trigonométrico, ele gera uma circunferência, né, de raio 1, dali a gente tira qual é o valor de um seno, de um cosseno, de uma tangente, de uma cotangente, enfim, da circunferência. Quando a gente analisa não uma curva, um círculo, né, mas sim uma hipérbole, que é essa figura que vocês estão vendo, ele vai gerar um seno hiperbólico, um cosseno hiperbólico,
uma tangente hiperbólica e por aí vai, certo? Só um parênteses. Bom, a velocidade em qualquer instante do tempo de queda, né, de queda livre, considerando a resistência do ar, ela é dada por essa equação, mg, raiz de mg sobre k, vezes a tangente hiperbólica do tempo t, ou seja, o tempo que eu vou querer determinar a velocidade, divididos pela raiz quadrada de m sobre gk. Tá? Quem é o k? O k é dado por essa expressão aí, é a densidade do ar vezes a área frontal, vezes o coeficiente de arrasto, que a gente já tem, né, quando a gente calcula lá a velocidade terminal, certo? E aí, finalmente, eu tenho uma outra equação que vai me dizer qual é o y, né, ou seja, a altura em função do tempo, que é dado por essa equação, velocidade terminal ao quadrado, divididos por g, vezes o logaritmo neperiano de cosseno hiperbólico de t tempo dividido por tal, a gente vai ver quem é esse tal, mais φ sobre 2, tá? Também vai ver quem é φ, divididos pelo cosseno hiperbólico de φ sobre 2. Tá? Então essa equação ela vai me dizer, em função do tempo, qual é a altura em que o objeto se encontra, certo? E, como eu falei, quem é o tal? O tal é a velocidade terminal dividido por g, e o φ é o logaritmo neperiano de velocidade terminal mais velocidade inicial divididos pela velocidade terminal menos velocidade inicial. Parece complicado, gente, mas colocar isso numa calculadora, no Excel, é muito simples, é muito fácil de fazer. Tá? Como eu disse, eu não vou deduzir essas equações aqui no vídeo, porque senão o vídeo se tornaria extremamente longo, certo? Eu vou... se alguém aqui tiver interesse em saber como que chega nessas equações, manda um e-mail para mim, fisica.facil.play@gmail.com, que eu disponibilizo para vocês um material em PDF muito bacana, tá? Que mostra como é que a gente chega nessas equações para determinar tanto o tempo de queda livre, quanto a velocidade no instante t, quanto a altura em função do tempo, certo? E aí, gente, o que a gente vai fazer agora daqui para frente? Tá? A gente vai simplesmente agora calcular qual é essa velocidade terminal, os tempos de queda livre para os nossos dois exemplos que a gente fez anteriormente, né? Para queda livre, na verdade são 4, né? Para a esfera 1 de uma altura de 50 metros e para uma altura de 1.200 metros, e para a esfera 2 de uma altura também de 50 metros e uma altura de 1.200 metros. Tá? Lembra lá que no vídeo anterior a gente já tinha calculado que sem resistência do ar, um tempo para a esfera 1 é igual ao tempo para a esfera 2 de uma altura de 50 metros, que seria igual a 3,2 segundos, que por sua vez daria 15,6 segundos para uma altura de 1.200 metros e também 15,6 segundos para uma altura de 1.200 metros para o caso da esfera 2. Agora a gente vai calcular, mostrar aqueles números lá atrás que eu coloquei para vocês, certo? Então, sem perda de tempo, vamos fazer essas continhas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou calcular para a esfera 1 é o K. Tá? A gente tem as equações ali do tempo de queda livre, que é dado por aquela equação ali, raiz de m divididos, m da massa divididos por g divididos por k, vezes o arco seno no número natural é elevado a h vezes k divididos por m. Tá? O k é o ρ, que é a densidade do ar, que a gente já determinou, que é 1,1845, vezes a área também, que a gente já determinou, que é 0,0202, vezes o coeficiente de arrasto que a gente estipulou, né, de 0,2, divididos por 2. Isso vai me dar que o K ele vale 0,0024 kg por metro, ok? E aí eu já tenho todos os dados. Vamos jogar na equação. Quem é a massa? M é o 17 kg da esfera 1, divididos por G, que é a aceleração da gravidade, 9,81, vezes o K, 0,0024, vezes o arco cosseno hiperbólico de E elevado a massa M, né? Perdão, a massa M não, a
A altura, que é 50 metros, vezes o K, 0,0024, divididos pela massa, M, que é 17 quilos. Com isso, eu vou calcular que o tempo é 3,2 segundos, certo? E aí, você vai dizer, é igual. Não, não é igual. É porque eu trabalhei com uma casa decimal só, tá? Se a gente transformar lá o tempo sem calcular, sem resistência do ar, botar uma segunda casa decimal, é 3,19 segundos. Com resistência do ar, é 3,220 segundos. Né? Ou seja, com a resistência do ar, o tempo ele é um pouquinho maior, imperceptível aos olhos humanos, 0,01 segundos. Mas ele é maior, certo? E aí vamos fazer a mesma conta, tá, para a esfera 2. Tá? O que muda na esfera 2 para a esfera 1? Muda o K, porque eu mudo o quê? O ρ é o mesmo, a densidade do ar é a mesma, né? O coeficiente de arrasto é o mesmo, 0,2, só vai mudar a área. A área da esfera 1, da esfera 2 é π vezes raio ao quadrado, tá? Então, como o raio é 6, é só fazer as continhas, vai dar o quê? Esse 0,0112, certo? E jogo, aí eu vou ter o 0,0013 do K, quilos por metro cúbico, e jogo esses dados na equação do tempo. Não vou repetir aqui para a gente ganhar tempo, tá? Jogando todos esses dados na equação, numa calculadora, numa planilha Excel, a gente vai chegar à conclusão que o tempo é 3,2. E aí a gente vai abrir ele novamente, né? 3,19 para 3,20. Então tem lá também uma diferença de 0,01 segundo. Agora vamos ver, tá, para a altura de 1.200 metros. Com resistência do ar e sem resistência do ar. A gente já calculou, que é o 15,6. Agora vamos calcular vamos chegar nesse, como é que a gente chegou nesse 16,1 segundos, né? O K ele é o mesmo, ele não muda, tá? O 0,024 quilos por metro. Jogo todos os dados na equação, só muda agora o quê? Muda a altura, que ao invés de ser os 50 que eu tinha anteriormente, agora é o 1.200, certo? Coloco todos esses dados aí numa planilha Excel, numa calculadora e descubro que o tempo é 16,1 segundos, ok? Repara que, desconsiderando a resistência do ar, a esfera vai chegar no chão meio segundo antes do que se a gente considerar a resistência do ar, certo? E a mesma coisa eu vou fazer para a esfera 2. O K vai ser o mesmo, 0,0013. Jogo todos os dados na equação do tempo, tá? E vou chegar à conclusão que é 16,2 segundos, dando uma diferença de 0,6 segundos. Ou seja, a resistência do ar, ela retarda o tempo de queda livre, certo? E aí, só para reforçar, que vocês podem perceber que mesmo elas esferas diferentes, né? A esfera 1 ela tem uma massa maior do que a esfera 2, que também tem um raio na esfera 1 maior do que da esfera 2. Né? Então, no caso da esfera 1, ela cai com 16,1 segundos, e no caso da esfera 2, ela cai com 16,2 segundos, ou seja, desmistificando, né, o conceito de que elas cairiam no mesmo tempo. Não, não é verdade. Ela só cai no mesmo tempo se você desconsiderar a resistência do ar. Considerando a resistência do ar, sim, é fato. Esferas mais pesadas, com maior massa, com maiores, dependendo de vários fatores que a gente já viu, o coeficiente de arrasto, né, o tamanho dela, por causa da área frontal, né, elas vão ter tempos de queda livre diferentes, certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar a velocidade lá, que elas tocam o chão, ou seja, a velocidade final. Tá? Eu já coloco aí as velocidades finais calculadas, para o caso sem resistência do ar, né? 31,3 metros por segundo, quando a esfera é solta, né? De uma altura de 50 metros, e 153,4 metros por segundo, quando a esfera é solta em queda livre de uma altura de 1.200 metros. A equação da velocidade, conforme já havia mostrado para vocês anteriormente, é essa que está sendo dada aí, tá? O K para a esfera 1 é o mesmo, não vai mudar, 0,0024.
Vamos calcular a velocidade? Só colocar os dados na equação. 17, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, g 9,81, divididos por k 0,0024, vezes a tangente hiperbólica do tempo. Aí qual é o tempo? O tempo é o tempo que a gente calculou, que é o 16,1 segundos, certo? Divididos pela raiz quadrada da massa, m, 17, divididos por g, 9,81, vezes o k, 0,024. Impossível fazer essa conta de cabeça, se alguém fizer é gênio, tá? Eu vou descobrir que a velocidade é 141,4 metros por segundo, ou seja, a resistência do ar, não poderia ser diferente, ela ela diminui um pouco a velocidade final, né? Se a gente desconsiderar a resistência do ar, ela cairia com 153,4 metros por segundo, considerando a resistência do ar 141,4 metros por segundo. Repara que essa resistência do ar, né, ela é menor, esses 12 metros por segundo, mas ainda assim não atingiu a velocidade terminal que a gente tinha calculado para a velocidade para a esfera 1, né, que era 264 metros por segundo. Ok? E aí, gente, eu agora vou colocar aqui os valores, né, as equações. A gente já tinha lá as equações para sem resistência do ar, o tempo e a velocidade, que são essas duas equações que vocês estão vendo aí. E agora vamos colocar as equações para calcular tanto o tempo, quanto a velocidade, quanto a altura em função do tempo para a queda livre, considerando-se a resistência do ar. É isso, gente. Esse slide final aqui é o mais importante de tudo, que ele vai me dar as equações que a gente vai ter que usar para fazer as nossas continhas. Certo, gente? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá o seu joinha, compartilha, torne-se inscrito do canal, isso é muito importante para alavancar o nosso canal e eu continuar colocando aqui os vídeos bem legais sobre física, certo? Próximo vídeo, vamos fazer alguns exercícios sobre queda livre, certo? Os próximos vídeos, que eu vou fazer um exercício por vídeo, para não ficar muito extenso. Ok, gente? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.